Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, nesse momento eu vou estar auxiliando vocês a realizarem algumas atividades relacionadas ao processo de busca de fontes, né, de materiais para a construção de referencial teórico de suas pesquisas. Na verdade, é só conhecer um pouco mais de que forma vocês podem buscar fontes seguras de pesquisa para que vocês possam fomentar, né, uma parte específica da pesquisa, que é a fundamentação teórica, e além disso, dá também subsídios para vocês para que possam construir conhecimentos empíricos, né, com base científica, e para isso a gente precisa caminhar alguns percursos para que a gente possa ter êxito nessas buscas de materiais, né, e referências bibliográficas, utilizando alguns indexadores, alguns mecanismos de busca online, né, que estão aqui à nossa disposição, tá? Lembrando que essas dicas, né, a gente vai estar utilizando para a disciplina em questão, mas isso vocês podem estar utilizando sempre que sentirem necessidade, sempre que se empenharem em buscas científicas para serem aplicadas nas suas práticas pedagógicas. Bom, é notório sabermos, né, o objetivo específico dessa disciplina no nosso curso de graduação, que é a disciplina de práticas da dimensão educacional, e o objetivo dessa disciplina é desenvolver atitudes investigativas, reflexivas e atuantes frente à complexidade da realidade educacional, tendo a pesquisa científica como referência para o entendimento das dimensões e contextos educacionais necessários ao entendimento das problemáticas sociais e da formação do pedagogo, ou seja, sempre que formos desenvolver práticas educativas no nosso campo de atuação, é necessário sempre fazermos referência à questão do contexto ao qual estamos inseridos e, ao mesmo tempo, entender as problemáticas existentes desse campo de nossa atuação, e como buscar mecanismos de soluções para enfrentarmos essas problemáticas no nosso cotidiano, na nossa praxis, tá? E aí, essa disciplina, ela vai auxiliar na nossa formação, uma vez que devemos ter a necessidade de desenvolver atitudes reflexivas, investigativas, né, frente a esse emaranhado complexo que é a realidade educacional, tá? Sempre fazendo com que tenhamos em prática um princípio essencial, né, de competência da nossa atuação. Existem algumas competências primordiais para a formação do professor, e uma dessas competências é o uso, né, do saber fazer, ou seja, a aquisição do conhecimento, né, e a partir da aquisição desse conhecimento, transpô-lo para uma prática, mas uma prática assertiva, uma prática coerente, uma prática possível, né, mediante a busca de soluções, de conhecimentos principalmente, para que a gente possa desenvolver de forma eficaz o nosso trabalho no nosso campo de atuação. Bom, nós já realizamos a primeira etapa, que é conhecer o nosso campo de atuação. Como nós estamos no curso de graduação, né, é interessante a gente sempre ter em mente o local aonde a gente vai realizar as nossas atividades ou realizar, né, nossas intenções de pesquisa, né? No nosso caso aqui, nós somos convidados a conhecer o nosso campo de atuação. Qual é esse campo de atuação? Bom, se nós estamos no curso de pedagogia, possivelmente o nosso campo de atuação, né, numa situação primária, é a escola, né? Então, a escola é o nosso campo de observação. Só que dentro da escola, né, existe uma realidade educacional muito complexa e ampla. E nesse sentido, a gente precisa estreitar um pouco mais o nosso foco de observação. Porque numa pesquisa, a gente não pode tratar de todos os assuntos, de todas as problemáticas, né, que se imbuem dentro desse ambiente, né, desse campo de observação. E para isso, nós fomos convidados a estreitar um pouco mais o nosso olhar. E para isso, a gente tem, né, como recurso um vídeo, né, explicativo, como a gente consegue demilitar esse nosso campo de observação. Então, eu convido vocês a assistir esse vídeo para que vocês possam entender, né, as propostas, né, de busca científica, mas tendo como um primeiro foco, né,
demilitar o nosso olhar, né, a nossa atuação dentro desse campo educacional. E uma vez que a gente conseguiu demilitar esse nosso campo de observação, a gente tem, né, algumas questões aí a serem respondidas para que a gente possa compreender melhor qual é esse campo de observação. Tudo isso fez parte, né, da nossa primeira atividade, né, que levou a gente a diversas reflexões, e essas reflexões só foram possíveis a partir do momento que nós começamos a indagar essa realidade educacional, né, e para isso a gente propôs aí alguns questionamentos, e desses questionamentos a gente conseguiu filtrar, né, boa parte já do desenho da nossa pesquisa, que é conhecer o nosso campo educacional, quem são as pessoas que fazem parte desse campo, que tipo de ações esse campo desenvolve, né, para fomentar o processo de ensino-aprendizagem. A gente foi convidado a listar uma série de características inerentes a esse campo que nós desejamos conhecer e que esteja relacionado com aquilo que a gente busca conhecer, ou seja, a nossa pesquisa, e dali fomos convidados a extrair um aspecto que tenha chamado muito atenção, né, e que esse aspecto é que vai dar fruto, vai dar base à problemática das nossas pesquisas. Lembrando que esse aspecto deve estar relacionado ao seu tema de pesquisa que você já previamente deve ter selecionado. Aqui são os nossos temas, né, que propomos para que vocês pudessem escolher, e dentro desses temas existem outros subtemas que vocês podem buscar. Aqui é só um campo, né, de conhecimento dentro da realidade educacional que vocês podem estar buscando interesse em conhecer, e a partir do momento, né, que eu seleciono esse tema, eu tenho que pensar agora, né, em como estreitar um pouco mais o meu olhar para esse tema. Lembrando que o tema ele é muito amplo, né? O campo educacional ele é muito amplo, mas também os temas que estão abarcados dentro do campo educacional também são amplos, não temos como discutir isso na sua totalidade, né? E para isso nós fomos convidados a pensar nesses temas e, consecutivamente, através da problemática daquilo que nós observamos no nosso campo de observação, nós fomos convidados a pensar num aspecto bem mais específico em relação a esse tema para que a gente possa estar conhecendo. Eu vou pedir aqui licença a vocês, eu vou trazer um tema de uma aluna que desenvolveu desde a disciplina anterior de prática, né, cujo objetivo, né, dessa aluna foi estudar um tema muito amplo que é tecnologia educacional, mas dentro da tecnologia educacional ela propôs estudar o protagonismo infantil, ou seja, como os alunos se tornam protagonistas de suas aprendizagens utilizando a tecnologia educacional. Então, aqui nós temos, né, deixa eu ativar aqui, aqui nós temos o nosso tema, que é o nosso campo, né, de observação, né, que nós fomos lá até a escola, o nosso campo observável, e dali eu quis estreitar o meu olhar para conhecer a realidade daquele campo em relação à tecnologia educacional. E a partir do momento que eu escolhi tecnologia educacional, eu preciso pensar em algo mais específico que eu queira estudar dentro de tecnologia, porque aqui eu tenho diversas vertentes, né, que podem ser passíveis de conhecimento. Então, dentro desse tema, eu estreitei, no caso a aluna estreitou para o protagonismo estudantil, ou seja, ela quer conhecer como os alunos, né, se tornam protagonistas, né, de suas aprendizagens utilizando recursos tecnológicos, né? E a partir disso, né, de todo esse esquema que foi muito bem estruturado nas atividades anteriores, agora nós somos convidados a construir um percurso bibliográfico, ou seja, uma espécie de revisão para saber o que já foi discutido sobre o assunto, o que já existe publicado desse assunto, aonde é que eu posso recorrer a bases de busca, de pesquisas, né, de fundamentação teórica, para que eu possa construir a minha pesquisa. Lembrando que a pesquisa ela não pode ser construída à base de achismos, à base do senso comum, né? Pesquisas científicas partem de um ponto e desse ponto ele precisa ser muito bem contextualizado, muito bem arguido, né, por teorias, por campos de conhecimento validado pela ciência, e para isso a gente recorre
a fontes bibliográficas, né, a fontes documentais, a fontes seguras, reconhecidas pela cientificidade, para que a gente possa, então, conhecer melhor e tratar melhor, né, desse campo que eu desejo conhecer. Para realizar uma busca investigativa, nós somos convidados a cumprir algumas etapas. Por exemplo, a partir do momento que eu escolho o meu tema e que eu compreendo esse tema a partir do campo, né, de atuação, do meu campo educacional, eu preciso delimitar o meu tema, eu preciso definir o meu tema, que no caso foi tecnologia educacional, preciso compreender o que eu quero estudar dentro de tecnologia educacional. Eu já defini, eu quero estudar o protagonismo, né, dos estudantes utilizando tecnologia educacional, mas eu preciso, né, estudar, eu preciso conhecer a aplicação dessas tecnologias a favor do processo de aprendizagem dos alunos dentro de um espaço, né, dentro de um local, né, assertivo, que aconteça essa realidade, que nesse caso aqui eu escolhi uma escola. Então, a partir do momento que eu decido qual tema eu quero investigar e consigo filtrar o meu objeto de estudo, né, o que eu desejo estudar dentro daquele tema proposto, eu preciso pensar num problema. E vocês foram convidados a pensar no problema a partir do momento em que vocês foram para o campo educacional conhecer a realidade daquele campo e focando o seu olhar para aquele tema que você deseja, né, desenvolver a sua pesquisa. Ora, se eu escolhi como tema tecnologia educacional e eu estreitei o meu olhar para conhecer como os alunos se tornam protagonistas, né, utilizando tecnologias educacionais, então eu preciso identificar quais são os entraves, né, quais são os contextos, né, que vão originar a essa análise que eu desejo desenvolver. Lembrando aqui que o problema é o conhecer o contexto, né, daquele campo educacional. Vocês foram convidados a desenvolver esse contexto a partir de 4 aspectos que eu preciso conhecer daquele campo educacional, daqueles sujeitos envolvidos, né, aonde está inserido esse campo, para qual sociedade está a serviço aquele campo, né, quais são os aspectos que fomentam a existência daquele campo, que são econômico, social, político, religioso, cultural, e principalmente conhecer a realidade educacional daquele campo, né? E a partir do momento que eu tenho essas informações, eu começo a conhecer a realidade daquele campo. E a partir do momento que eu conheço a realidade daquele campo, eu começo a pensar nas perspectivas de problemas. Por exemplo, essa escola, esse campo, tem tecnologia educacional? Porque se não tiver tecnologia educacional, vai ser um problema que os estudantes vão enfrentar, porque eles não vão conseguir tornar-se protagonistas do seu processo de aprendizagem, né? Se aquele campo tem tecnologia educacional, por que os alunos não conseguem ser protagonistas, né, de suas aprendizagens, né, daqueles espaços educativos? Se eles conseguem utilizar a tecnologia, por que eles não conseguem ultrapassar aquela barreira do ensino tradicional para um ensino ativo, né? Tendo esses alunos como a centralidade do processo de aprendizagem ao invés do professor? Será que os professores estão, de fato, utilizando a tecnologia a favor desse protagonismo? Então, são situações que eu preciso pensar. E a partir do momento que eu penso nessas problemáticas, né, eu vou criando situações, eu vou criando mecanismos para que eu possa buscar o meu referencial teórico utilizando as ferramentas online. E para isso, a gente vai ter que selecionar esses materiais. E não é qualquer material, e não é de qualquer forma que eu faço essa busca, né? Eu preciso utilizar métodos, eu preciso utilizar ações metódicas para que eu possa, de fato, ter materiais, né, científicos validados, com respaldo, para que eu possa construir esse percurso que eu desejo conhecer e que eu desejo resolver, né, trazendo uma proposta de solução para esse problema que eu encontrei no meu campo de observação, tá? Para isso, a gente precisa escolher um tema, né, que é exatamente o que eu quero falar, é pensar naquilo que seja bem familiar, porque nada é mais desagradável para um pesquisador pesquisar aquilo que ele não tem domínio no primeiro momento, porque isso requer tempo. E a gente sabe hoje que, por exemplo, dentro do curso de graduação ou no curso de pós-graduação, né, seja ele especialização, seja o mestrado, seja o doutorado,
nós temos aí um elemento, né, que corre contra essas perspectivas, que é a questão do tempo. Então, se eu me debruçar em temas em que eu não esteja familiarizado, possivelmente eu vou ter dificuldades de o quê? Aplicar bem essa pesquisa no campo e principalmente escolher as fontes de informação, né, as fontes de conhecimentos já existentes para que possa dar base na minha pesquisa. Por isso que a gente sugeriu a vocês, escolham um tema em que vocês se sintam bem e que vocês já tenham um conhecimento prévio, né, para desenrolar. Nesse caso aqui, a aluna, ela possivelmente já deve ter se familiarizado com o tema tecnologia educacional. A partir do momento que eu escolho esse tema, eu preciso pensar na delimitação desse tema, ou seja, o viés, né, por qual eu vou percorrer, porque o tema é muito amplo, tecnologia educacional é muito amplo. Mas o que de fato eu desejo pesquisar dentro da tecnologia educacional? Eu quero estudar o protagonismo estudantil, né? Então, a partir do momento que eu já penso nisso, eu já estou criando aí um caminho, um viés, né, para sair de algo mais genérico para ir a algo mais específico. Isso é o que a gente chama de delimitação de pesquisa. E aí, a partir dessa delimitação, né, eu vou gerar o problema de pesquisa, que são o quê? As problemáticas, como eu já expliquei para vocês, que estão envolvidos dentro do meu campo de observação, dentro daquele local que eu desejo pesquisar esse tema e essa delimitação, né? Então, a partir do contexto observado, que vocês já fizeram isso no projeto de observação, vocês já definiram os aspectos que vocês desejam pesquisar, desses aspectos vocês já escolheram um aspecto motivador que vai gerar, né, toda a problemática da sua pesquisa, né? Então, tudo isso vocês já fizeram no projeto de observação. Então, eu preciso agora reunir todas essas informações, né, para que eu possa fazer a minha busca teórica, né, buscar os meus referenciais teóricos. E para isso, eu vou utilizar o quê? Palavras-chave. O que são palavras-chave? Palavras-chave, né, é uma composição de palavras que vão dar ideia, que vão facilitar o meu processo de busca, né? E para isso eu vou estar utilizando os buscadores online e desses buscadores online eu vou fazer as minhas buscas a partir dessas palavras-chave, né? E aí a gente deixou disponível para vocês, né, desde a abertura da disciplina, alguns materiais e alguns vídeos, né, no AVA e também no Google Sala de Aula, para que vocês possam estar sempre revisitando e buscando, né, para não terem dúvidas, né, para realizarem essa pesquisa. Bom, a partir do exemplo da aluna que eu estou trazendo para você, né, ela deseja estudar, né, dentro do tema tecnologia educacional, ela quer estudar o protagonismo estudantil utilizando as redes sociais, né? E para isso ela já até pensou num título, né, para facilitar a vida dela. Por quê? Porque ela é uma pesquisadora criativa, ela é uma pesquisadora metódica, e a partir do momento que ela já pensou no tema e demilitou o seu tema, e a partir, né, das observações que ela fez do seu campo de observação, ela deseja, né, empreender uma pesquisa, né, cujo título é Protagonismo Discente, né, que é o objeto de estudo dela, né, as redes sociais como inovação na aprendizagem em rede nos espaços educativos. Então, ela quer estudar redes sociais, que faz parte de tecnologia educacional, aprendizagem em rede, porque ela acredita que na aprendizagem em rede, os alunos tornarão-se protagonistas dos seus processos de aprendizagem, né, dentro dos espaços educativos, ou seja, dentro do campo, né, da educação. E a partir disso, ela vai pensar em palavras-chave que vão auxiliar ela a buscar fontes, né, de conhecimento confiável, seja eles livros, artigos, dissertações, TCCs, publicações científicas, revistas, enfim, aquilo que é validado pela ciência, né? Então ela pensou aqui em palavras-chave e a partir dessas palavras-chave ela vai criar combinações para buscar referenciais através dos indexadores. Então, a partir do tema dela, né, ela colocou aqui que deseja estudar metodologias ativas, porque metodologias ativas tem tudo a ver com o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, se ela quer trabalhar aprendizagem em rede é uma forma, né, um método utilizado para tornar o aluno centro do processo de aprendizagem. Então, é uma metodologia ativa. Redes sociais, porque dentro da tecnologia educacional ela
deseja estudar o foco dela em redes sociais. Protagonismo discente, porque ela precisa saber quais são os estudos que já foram desenvolvidos, né, em relação ao protagonismo discente, o que se fala sobre protagonismo discente, né, quais são as bases teóricas que validam o protagonismo discente, a aprendizagem em rede, porque faz parte das metodologias, só que metodologias ativas pode vir uma série de situações que ela tenha que buscar, e aí a aprendizagem em rede ajuda ela a demilitar um pouco mais a busca dentro das metodologias ativas, e tecnologia educacional porque é o carro-chefe da pesquisa dela. E a partir, né, desse conjunto aqui de referências, eu vou estar auxiliando vocês agora como buscar esses mecanismos de busca, né, para que possa se fazer então a pesquisa. Então eu vou sair aqui dessa apresentação e nós vamos agora utilizar, por exemplo, o Google Acadêmico, né? Eu vou estar colocando aqui no meu buscador o Google Acadêmico. Dentro do Google Acadêmico, eu posso lançar as minhas palavras-chave com combinação. Coloquei aqui, por exemplo, protagonismo discente com redes sociais. E aqui vai aparecer uma série de artigos já publicados em bases científicas, e a partir dos títulos, né, e dos primeiros enunciados, eu vou estar buscando aqueles que possam dar um certo interesse para a minha pesquisa. Bom, aqui eu tenho estrelando o protagonismo discente na promoção de saúde fonoaudióloga. Bom, provavelmente isso aqui é colocado para a área da saúde, então nesse primeiro momento, né, lendo pelo título, eu posso descartar. Evento primeiro Cinefórum, debate protagonismo discente na universidade. Provavelmente deve trazer aqui a importância do protagonismo discente dentro dos espaços educativos. No caso aqui a universidade é um espaço educativo, isso aqui eu posso pensar posteriormente em buscar. A educação do corpo e protagonismo discente no Colégio Dom Pedro II. Né? Então aqui ele está fazendo aqui uma pesquisa bibliográfica, porque ele traz uma referência aqui de ano, né? Então nesse primeiro momento não me interessa esse tipo de pesquisa, porque eu não estou fazendo uma pesquisa de cunho histórico, né? Eu estou buscando aqui uma pesquisa empírica, porque eu quero entender como os alunos utilizam tecnologia, né, dentro dos processos de ensino-aprendizagem. Incentivando o protagonismo discente através de um programa de formação para inserção de tecnologias em sala de aula. Pode ser uma boa pedida, né? Então eu posso conhecer, por exemplo, artigos relacionados, né? Posso marcar aqui para posteriormente eu conhecer, né? Que tem aqui essa estrelinha, ele vai para minha biblioteca, né? Aqui eu tenho aqui minha biblioteca, depois eu posso abrir e buscar os artigos que eu selecionei para ler com calma. Eu tenho aqui redes sociais e docência, um estudo sobre interação da rede social, Instagram. Opa, isso me interessa dentro do contexto escolar, né? Isso me interessa, né? Porque é redes sociais, as práticas que os professores fazem para tornar os alunos protagonistas. Então eu posso aqui, ó, marcar muito bem, lançar na minha biblioteca, né? Posso colocar aqui, ó, protagonismo dos estudantes de medicina com o uso do Facebook. Isso aqui pode ser interessante também, o uso do Facebook, né, para aquela geração mais antiga. Mas lembrando, pessoal, que ensino superior não necessariamente é o nosso foco. Por quê? Porque nós estamos num curso de formação para atuação na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Talvez aqui auxilie a gente a entender um pouco mais o que é protagonismo dos estudantes, entender o Facebook como rede social, né, dentro das TICs. Então eu posso marcar aqui para posteriormente analisar. Formação discente e metodologias ativas. Um caso de uma instituição de ensino superior. Opa, aqui também pode ter alguns elementos importantes que podem me ajudar nessa formação discente, que é o meu foco, né? Metodologias ativas também. Então eu posso marcar aqui para posteriormente ir lá na biblioteca, ler esse artigo com calma e depois montar o meu quadro de referencial. Relacionamento entre discente e docente via as mídias sociais, né? Também pode ser uma busca, né? Pesquisa de satisfação. E daí, pessoal, eu vou ter que sair procurando, né? Nesse universo acadêmico aqui, né? Buscando aquilo, né, que está de acordo com as palavras-chave. Eu posso ir mudando aqui as palavras-chave. Redes sociais de coautoria, reflexões sobre inovação na docência do ensino superior,
autonomia em conteste e protagonismo discente. Também posso, de repente, colocar aqui no ensino fundamental, para ver o que aparece, já que é meu campo, né? Potencialidade de sites, de redes sociais no processo de ensino-aprendizagem, ótimo, posso marcar aqui para ler posteriormente. Incentivando o protagonismo discente, através de um programa eu já tinha marcado, construção de um currículo escolar e o protagonismo discente, docente e discente. Aqui existe redes sociais de coautoria, né? Análise das redes sociais utilizando de artefatos na educação profissional. Enfim, aqui é um mecanismo de busca. O outro mecanismo de busca seria o Redale, né, .org. E aqui funciona a mesma coisa. Vou botar lá redale.org. Vai aparecer aqui a tela de busca, eu posso buscar artigo, posso buscar por países, instituições, por disciplina, eu prefiro buscar pelo título do artigo. Coloco aqui protagonismo discente com redes sociais, ou redes sociais, talvez seja melhor. Vamos ver o que aparece aqui. Posso colocar só protagonismo discente no ensino fundamental. De repente eu coloco só protagonismo discente, aqui talvez eu tenha que usar com mais especificidade as palavras-chave. Aí eu tenho aqui 12 artigos que eu encontrei só sobre protagonismo discente. Ensino com pesquisa, movimento, aí eu tenho que ler um pouco aqui o resumo, né, para ver do que se trata, né, ensino de ciências e matemática, a educação como direito, formação profissional, mudanças, né? Aí eu vou lendo, avaliação das aprendizagens, constituição e prática de professores inovadores, também, porque os professores vão precisar lidar com essas situações inovadoras, né? O benefício da utilização das TICs, ensino-aprendizagem. Vou lá para a página 2. Ó, o protagonismo de alunos e pais, talvez seja interessante, né? Posso marcar aqui, né, para ver o resumo. O texto refere-se a estudo realizado junto a 5 escolas, né, de ensino fundamental, que se propõe um protagonismo de alunos e pais na prática escolar. Pode me dar uma ideia do que vem a ser protagonismo de alunos, protagonismos discentes. Aí eu vou fazer o download, né, ver aonde foi que eu estou buscando essas informações, porque é daqui que eu vou alimentar o meu quadro de referencial teórico, né. A escola de qualidade, posso colocar aqui metodologias ativas com redes sociais, de repente aparece alguma combinação. Eu posso aqui, ó, aplicar filtros, né? Porque aí ele vai buscando termos, né, parecidos. Por exemplo, eu posso buscar aqui as pesquisas de 2016, que são as mais recentes, na versão de língua portuguesa, na área da educação ou multidisciplinar, né? Pesquisas no Brasil, posso aplicar o filtro. Redes sociais, rede sociabilidade, ó, aparece como característica, né, uma tendência, porque eu vou precisar falar do que é rede social, né? Então, talvez esse artigo aqui possa me ajudar, ó. A forma de sociabilidade, como é que os alunos aprendem em rede, ó, emerge nas redes sociais, né, o Facebook, o que é Facebook, o que é Instagram, né, que são redes sociais, o que é o WhatsApp, são redes sociais, né. Refletindo sobre as redes sociais digitais, talvez seja uma boa pedida para conhecer, né. E aí, a partir do momento que eu tenho essas buscas, né, eu tenho que procurar muito, eu tenho que pesquisar pelo menos uns 5 artigos de cada palavra-chave, né, daqui. Deixa eu voltar aqui novamente a apresentação. Então, eu tenho que buscar, né, aqui as palavras-chave e selecionar pelo menos uns 5 artigos de cada palavra-chave,
né, para que eu possa fazer as minhas buscas e a partir disso alimentar esse quadro bibliográfico. Mas aí vocês vão me perguntar como é que eu vou alimentar isso? Muito fácil, né? Eu encontrei aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês novamente aqui, né? Deixa eu sair aqui. Eu encontrei aqui um artigo, né, como eu coloquei aqui para vocês, redes sociais e docência, né? Um estudo de caso sobre a integração de redes sociais do Instagram no contexto escolar. O que foi que eu fiz? Cliquei no artigo, abri o repositório onde ele está alocado, né? Vi aqui o resumo, né? O objetivo da pesquisa é descrever como os discentes matriculados numa disciplina tal fazem uso das TICs, desenvolvendo materiais autorais, ou seja, um processo colaborativo, pautado na rede social Instagram. Opa, eles utilizaram o Instagram, né? Então, eu vou ler o resumo, vou ver as palavras-chave, essas palavras-chave combinam com as palavras-chave que eu defini? Ótimo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou lá no meu quadro de referencial e vou coletar essas informações aqui do repositório para alimentar o meu quadro, que foi o que eu fiz aqui, ó. Coloquei o nome dos autores que fizeram aquele artigo, o ano que aquele artigo foi publicado, tudo isso eu consigo, né, fazendo aquela análise lá daquela tela do buscador do artigo. Qual foi o veículo de publicação desse artigo? Né? Ele é um artigo científico e ele foi publicado na revista Humanidades e Tecnologias, no ano de 2020. Vou indicar aqui qual foi o portal que eu pesquisei. Eu pesquisei ele no Google Acadêmico e aqui está o endereço eletrônico aonde está depositado esse artigo científico. Qual é o tema? É o meu tema de pesquisa, protagonismo discente. Qual é a abordagem principal? É o que eu desejo, né? Aqui a delimitação, aqui na verdade o tema é a delimitação, né? Que é o foco desse artigo, que é o protagonismo discente, dentro do tema principal, o tema que eu escolhi, que é tecnologia educacional. Qual é a discussão? É o que o artigo está propondo trazer. O artigo, ele descreve como os alunos elaboram práticas pedagógicas fazendo uso de tecnologias digitais, pautados na rede social Instagram. Essa é a discussão principal. Para eu chegar nesse entendimento, eu preciso ler o artigo que eu selecionei, tá bom? Eu preciso fazer a leitura dele, compreender qual é a discussão que ele traz, para eu trazer o resumo dessa discussão bem aqui. E o resultado, né? O que esse artigo traz como contribuição para resolver um problema educacional? Porque eles viram que os alunos precisavam se tornar construtores de sua aprendizagem, né? Se tornarem protagonistas dentro de um processo de aprendizagem, né? Então, ali está um problema de pesquisa que eles indicaram, né, no artigo. E aí a solução para isso, que é o resultado, né? Eles enfatizam que os alunos que utilizaram a ferramenta, ou seja, que utilizaram as redes sociais, conseguiram desenvolver uma aprendizagem colaborativa ao compartilharem conhecimento, isso tornando construtores de sua aprendizagem. Eles chegaram a essa conclusão. Então, é isso que eu entendi do artigo e é isso que eu vou escrever aqui no meu quadro, no meu referencial teórico. Mas, professor, isso aqui está muito ruim de escrever, as colunas, as linhas, não tem problema. Você pode apresentar essas informações de várias formas. Por exemplo, você pode apresentar, né, num outro formato de tabela, que assim é mais visível, né? Você vai lá no Word, cria a tabelinha, coloca as linhas, coloca quem é o autor, o ano, né? O veículo de publicação é um artigo que foi publicado na revista Humanidades e Tecnologias, o portal que foi pesquisado, né? O tema, né? A abordagem e aqui a discussão, né? E os resultados. Você pode apresentar também dessa forma, não tem problema nenhum. Vocês vão usar a criatividade de vocês, desde que me seja um quadro de referencial teórico. Professor, eu posso fazer um slide para cada pesquisa que eu encontrei? Pode, não tem problema nenhum. Lembrando que vocês precisam pelo menos apresentar 5 pesquisas relacionadas ao tema de vocês. Mas para eu chegar a essas 5 pesquisas, a esses 5 documentos bibliográficos no qual eu vou fundamentar minha pesquisa, possivelmente, né, eu vou criar uma tabela dessa para cada artigo que eu encontrei que eu acredito que seja válido, tá? E aí eu vou estar utilizando o formato que eu desejo. Eu não quero utilizar essa tabela, eu quero utilizar essa daqui, não tem problema. Cria uma linha para cada artigo que você encontrou e que você utilizou para fundamentar o seu referencial teórico.
tá ok? Aqui, por exemplo, é uma tabela que eu sempre utilizo quando eu faço as minhas pesquisas bibliográficas, né? Coloco o autor, o título do material, a fonte, né, onde foi que eu busquei, como eu vou utilizar, né, esse material para referências bibliográficas futuramente, quando foi que eu acessei esse material pela primeira vez, né, o tipo de material que no caso aqui é uma revista, né, foi um artigo publicado numa revista, né, e o resumo desse artigo, as palavras-chave desse artigo, porque sempre que eu precisar revisitar, eu tenho, né, esse modelo. Esse é um modelo que eu sempre utilizo, que eu que criei, né. E lembrando, pessoal, que vocês só vão conseguir desenvolver essa atividade lembrando que vocês têm que botar a mão na massa, tá? Então, vocês vão precisar ler, né? Estão escutando esse vídeo para auxiliar, vão buscar, né? Visualizar essas informações, né? Vai ter que ver, vai ter que ouvir, vai ter que ler, né? Vai ter que tirar dúvidas. E aí vocês vão estar na pirâmide nesse processo bem aqui, ó, que é escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar. São as habilidades que vocês vão desenvolver, né, a partir desta atividade proposta. Então, vocês precisam botar a mão na massa, porque isso aqui depende de 80% de vocês, né? Depende de 80% de vocês. A próxima atividade, que é apresentar isso para toda a turma, né, vai ser vocês ensinando o que vocês aprenderam para os outros colegas de turma, né? Então, vocês precisam botar a mão na massa, tá ok? E aí, para desenvolver processos de busca, né, de referenciais teóricos, vocês precisam escrever, escutar, fazer, ler, principalmente ler. Não pensem vocês que se não lerem, né, não vão conseguir desenvolver esse apanhado, né? E aí eu desejo uma boa pesquisa para vocês, espero que vocês consigam desenvolver isso na prática e um forte abraço para todos.